Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, o tema que foi dado para mim para falar um pouquinho é sobre a vida do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, e a sua missão da paz, ele como defensor da paz. Quando nós olhamos o Sagrado Alcorão em relação a isso, um versículo muito importante que nós encontramos de Surat Al-Anbiya é que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que não te enviamos senão como misericórdia para todos os povos. Então, Deus Todo-Poderoso já deixou claro que a missão que Santo Profeta está carregando, está trazendo, em primeiro lugar, é para toda a humanidade, é para todos os povos e para todas as pessoas. Nós sabemos que antes do santo profeta, os profetas que trouxeram as mensagens, essa mensagem era limitado para um tempo e para um certo povo. Mas como o mundo estava tornando um, e quando o mundo estava tornando uma aldeia global, era necessário mandar um profeta para toda a humanidade, para todos os povos. E os ensinamentos que ele iria carregar também deveriam ser ensinamentos de paz, harmonia, irmandade, como iriam incluir todos os povos. Então, Deus Todo-Poderoso deixou bem claro que a mensagem que ele vai carregar, que está carregando, é de misericórdia para toda a humanidade. E precisava naquele momento, quando nós olhamos o tempo em que Santo Profeta foi enviado, não só a região da Arábia Saudita, mas também todas as outras regiões, todo o mundo, inclusive, estava poluída com injustiça, com violência dos direitos humanos. Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, Surat Ar-Rum, capítulo Ar-Rum, versículo 42, Zahra al-fasadu fil barri wal bahr, que a corrupção surgiu e espalhou não só na terra, mas no mar, por causa do que as mãos dos homens fizeram. Então, essa corrupção, essa violência dos direitos humanos, essa infidelidade, essa eh, violação do qualquer direitos perante Deus Todo-Poderoso também, as pessoas já estavam distantes, não estavam mais completando as suas obrigações. Então, era importante ter uma mensagem que possa trazer harmonia, possa trazer paz e a justiça. E por isso Deus Todo-Poderoso diz que eh, eu nomeei esse povo muçulmanos. Deus disse no Surat Al-Hajj, capítulo Al-Hajj 79, Ele os nomeou muçulmanos antes e neste livro. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Isso quer dizer o quê? O muslim, a palavra Islam, palavra Islam quer dizer paz, segurança. Então, esse povo, através desse profeta, vai trazer uma revolução nesse mundo. Vai trazer paz que não pode ser trazida sem justiça. Então, com a justiça e com os direitos para cada uma parte da sociedade, completando essa parte, sim, ele vai trazer paz na sociedade. E o primeiro dito em relação a isso, que Santo Profeta nos deu para trazer essa paz, é que al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Que o verdadeiro muçulmano, verdadeiro eh, eh, hum, seguidor do Islã, que traz ensinamentos de paz, só pode ser feito quando ele, cujo é aquele de cuja língua e mãos os muçulmanos estão salvos, que através ele não possa ferir nem sentimentos,
nem qualquer dano físico através da sua língua ou através da sua mão. É muito importante entender que seja o que for, é muito importante nós não ferirmos, nós protegermos a nossa língua e a nossa mão, porque isso pode ferir outras pessoas e podem atrapalhar a paz na sociedade. Quando nós falamos de paz, paz não é só uma palavra ou uma ação que é limitado para certo tempo ou que é limitado para certo ambiente. A paz existe em casa, a paz existe na sociedade, a paz existe no país, a paz existe entre as religiões e a paz existe só com a justiça. Então, quando há verdadeira justiça, aí sim pode ter paz. E a paz também só há entre todos os povos, todos os estados, todo entre o mundo, quando tem a verdadeira justiça. Então, o Sagrado Alcorão, o Santo Profeta, através do Sagrado Alcorão, nos deu ensinamentos que abrange todos esses tópicos, porque era incompleto, seria incompleto se Santo Profeta só abordasse um assunto e deixasse o outro. Se falasse só de paz em casa, entre o marido e a esposa, e não falasse de paz entre os vizinhos, a paz entre a sociedade, a paz como pode ser estabelecida no país. Então, ele abordou todos esses tópicos nos seus ensinamentos. Obviamente, eu não posso falar ou mencionar, mesmo mencionar vai ser difícil nesse tempo curto, mas rapidamente vou mencionar aqui alguns tópicos que são mais importantes na sociedade, como ser humanos, em que o Santo Profeta deixou claro os ensinamentos para trazer paz. Primeiro, por exemplo, começando do individual ou dentro de casa, Santo Profeta deixou bem claro que dentro de casa também deve haver regras, dentro de casa também devem haver, para trazer paz duradouro, tem que ter deveres e direitos. E Santo Profeta diz que khairukum li ahlihi, que se você quer trazer paz dentro da casa, você tem que tratar bem a sua família. O melhor, na verdade, ele falou que o melhor entre vocês, entre os muçulmanos, é aquele que começa essa paz dentro da casa. Então, o melhor entre vós, a tradução é: o melhor entre vós é aquele que trata bem os seus familiares, a sua esposa e os seus filhos, e vice-versa. Então, ele deixou claro que a paz não é uma coisa que você vai ter sem você fazer qualquer esforço ou sem você pensar profundamente nos seus deveres e depois de agir conforme. Então, para ter uma paz dentro de casa, você tem regras dentro de casa, você tem deveres dentro de casa, e seguindo essas regras, você pode obter essa paz. É importante também, Santo Profeta diz, que você criar bem os seus filhos, você investir nos seus filhos, porque esse é o seu futuro, esse vai ser a sua paz no futuro. Então, além de tratar bem a sua esposa, trata bem os seus filhos e cuida bem deles. E depois, saindo da casa, obviamente, vem depois os vizinhos, entes queridos. E tem vários ensinamentos de falar como você deve tratar, mesmo que você receba as palavras duras, mesmo que você receba um tratamento injusto, mas da sua parte sempre deve ter um tratamento de justiça, sempre deve ter um tratamento de misericórdia, um tratamento benevolente para os vizinhos e para os entes queridos. E depois, abrangindo mais esse tópico de paz, Santo Profeta diz que entre a religião também, entre várias pessoas de várias crenças, a pessoa deve ter essa paz, deve ter essa harmonia, indiferentemente da raça e da religião.
Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão: Al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Que essa é a verdade do seu Deus, do seu Senhor. Mas quem quiser acredita e quem não quiser não acredita. É simples. Ninguém pode ser. Isso é um fato muito importante que os religiosos precisam entender para trazer paz, não só nos seus seguidores, mas também entre as outras religiões. Nós tivemos o caso que quando uma vez veio um grupo, uma delegação dos cristãos conhecer mais sobre a vinda do santo profeta, e houve o tempo da oração deles, e eles queriam sair para fazer oração. O santo profeta disse: Não, vocês fazem oração na minha mesquita. Eu deixo-vos fazer a sua oração de sua forma na minha mesquita. Essa é a paz, essa é a harmonia que Islã cria entre as outras religiões. Hoje nós vemos que mesmo dentro de uma religião, seja islamismo, seja cristianismo, um segmento é tão inimigo de um outro segmento que não deixa entrar às vezes na sua igreja. Mas os ensinamentos do Islã são muito contrários. É da harmonia e de ter paz entre outras religiões. E para isso, o Sagrado Alcorão estabeleceu uma regra dizendo que os fundadores de todas as religiões são verdadeiros. Por exemplo, os profetas que vieram ao longo do tempo, nós reconhecemos como um verdadeiro e amado do Deus Todo-Poderoso. Isso também era muito importante para trazer a proximidade entre as religiões. Como é que você pode trazer a proximidade se você vai ficar negando todos os fatos ou todas as características da outra religião? É importante reconhecer a verdade da outra religião também. E só assim podemos trazer a paz. E depois nós vemos que Santo Profeta foi invadido, ele foi atacado, mas mesmo na sua defesa, ele sempre defendeu a paz. Ele sempre procurou os caminhos para estabelecer paz. Mesmo dentro da guerra, ele sempre torcia pela paz e, por exemplo, não deixou que as pessoas possam acabar, possam matar ou ferir as crianças, as mulheres, os idosos, os religiosos, mesmo mesmo no estado da guerra. E depois eu falei também no governo, que dentro do governo para trazer paz é muito importante seguir as regras e passar a vida conforme. Por exemplo, nós vemos que o santo profeta foi perseguido imensamente quando ele estava em Meca. E os muçulmanos queriam defender a sua fé com a força porque eles estavam atacados, eles eram violentamente abusados, violentamente perseguidos, eram martirizados vários muçulmanos. Mas Santo Profeta nunca levantou a espada em defesa, ficando em Meca. Porque em Meca ele disse que eu não posso fazer isso porque eu vivo entre eles. Mas quando ele saiu de Meca, migrou para outro lugar e ele foi estabelecido como um líder secular de Medina e ele fez vários pactos de paz. Aí sim, quando os mecanos foram até Medina atacar, ele defendeu a sua também cidade e também o seu povo. E eles saíram da cidade para defender. Então, em cada passo na vida do santo profeta, nós vemos que ele sempre torcia pela paz. Ele nunca saía das suas padrões, princípios da paz, para que ele possa deixar uma prática para os outros muçulmanos também. E como eu falei também, que sem estabelecer a justiça, não é possível estabelecer a paz. Hoje vemos várias tentativas de estabelecer a paz, mas não vemos tentativas de estabelecer a justiça verdadeira. O que é verdadeira justiça? A verdadeira justiça é quando é igual para todos. Nós encontramos sobre isso também um exemplo, porque nós vemos que nessa nossa sociedade há sistema judiciário também deveria ser forte suficiente para que ele possa defender tanto o pobre quanto o rico de mesma forma. Mas quando a justiça é servida para um pobre de uma forma diferente do que um rico, aí sim acaba estragando a paz na sociedade. Encontramos exemplo na vida do santo profeta, quando ele
Santo Profeta, foi apresentado para ele um caso em que uma senhora que era de uma família rica, ela tinha violado alguma coisa, algum direito, ou não sei se ele tinha roubado alguma coisa, ou feito alguma violação civil, né? E as pessoas não queriam castigar ela, não queriam punir. Eles estavam torcendo que Santo Profeta não punisse essa pessoa, porque é de uma família rica e nobre. Então, mandaram o senhor, um companheiro que era mais querido para o santo profeta, para que ele falasse para o santo profeta, interceder, né, que não punisse essa senhora. Mas santo profeta ficou com muita raiva. Ele ficou vermelho e disse que os povos anteriores foram destruídos por causa disso. Porque quando algo ruim era praticado, um crime era praticado por uma pessoa nobre e rica, eles não serviam à justiça. Mas quando era um pobre, eles castigavam. E Deus destruiu o povo. Então, eu não posso permitir que isso aconteça no meu povo. Mesmo que a minha filha tivesse feito algum crime, alguma violação, eu iria punir ela, eu iria ela castigar. Então, essa era a justiça. Esse era esse eu padrão fundamental para estabelecer a paz. E depois, para finalizar, também é muito importante nós elaborarmos um pouquinho do assunto racial, porque isso sempre existiu, racismo. E o santo profeta, que é o grande defensor da paz e da justiça, e a grande missão que ele trouxe, um dos objetivos era estabelecer a paz na sociedade, não seria possível que ele abandonasse esse tópico tão importante. E ele também escolheu um momento específico para elaborar esse assunto com muita clareza. Não é que nos outros momentos não elaborou, mas no último sermão em Meca, na Hijjatul Wada, quando ele foi fazer peregrinação, última peregrinação, e nesse último sermão, ele elaborou esse assunto com muita clareza. Ele diz que eu deixo-vos um ensinamento perfeito. E vocês devem entender e saber que não há nenhum soa superior do que o outro. Um árabe não é superior do que não árabe. Um negro não é superior do que um não negro, ou um branco, ou um amarelo. E um amarelo, um árabe, ou um branco não é superior do que um negro. Nos olhos de Deus, superior é aquele que teme Deus Todo-Poderoso. É mais próximo de Deus aquele que teme Deus Todo-Poderoso e segue o caminho de verdade. Então, seguindo esses ensinamentos, eu acho que muitos dos nossos problemas podem acabar, porque nós vemos esses problemas raciais que nessa sociedade ainda existe esse racismo, seja racismo racial, racismo religioso, racismo étnico, né? Nós enfrentamos esse problema na sociedade, né? E para trazer, vejam só, a paz mundial também para aproximar dos vários povos que são negros, que são brancos, que são muçulmanos, que são cristãos. É importante seguir essa regra, que ninguém é superior do que ninguém, só por causa de cor, só por causa de raça, só por causa de alguma coisa criada física. Sim, nos olhos de Deus, aquele é mais digno que é temente de Deus Todo-Poderoso, que é próximo de Deus Todo-Poderoso. Então, esses são alguns ensinamentos que eu dei uma visão geral. Se nós aprofundarmos em cada um desses assuntos, nós vamos achar muitos ensinamentos mais detalhados que explicam esses assuntos. Mas uma coisa que nós devemos entender, que através do santo profeta, através do Islã, as- houve uma revolução, houve uma mudança na humanidade. As pessoas que anteriormente nem davam os direitos fundamentais, nem eram considerados seres humanos, porque não tratavam outras pessoas da mesma forma. O rico atacava o pobre
e escravidava, fazia escravos, escravizavam. E do mesmo jeito, eles não entre os gêneros também não tinha essa equilibração, não tinha essa igualdade. O homem tinha várias mulheres e não davam os direitos fundamentais. A mulher não tinha direito de escolher o seu parceiro. E enfim, muitas outras violações, né? Mas vejam só, quando o santo profeta proclamou o Messias prometido, o Mirza Ghulam Ahmad Messias prometido, fundador da nossa comunidade Ahmadiyya, ele elaborou esse assunto com muita clareza e com uma forma muito linda, né? Ele disse que santo profeta primeiro colocou eles no padrão de ser humano, porque eles nem eram ser humanos. Então, o santo profeta primeiro trouxe até que eles possam ser considerados como seres humanos. E depois ele colocou os valores mais altos dentro deles, morais altos, padrões altos de valores e morais. E eles foram eh, hum, eh, colocados dentro deles valores e padrões altos, morais. E depois ele disse, o Messias prometido, alaihi salam, fala que depois ele colocou a fé dentro deles. Porque não é necessário que uma pessoa que tem os valores altos, ele tenha a fé também. Pode ser que uma pessoa fale a verdade, pode ser que uma pessoa é honesta, mas provavelmente ele pode ser o fiel ou não fiel, infiel. Então, o santo profeta primeiro os fez ser humanos e depois colocou os bons morais dentro deles. E no final colocou a fé para que eles possam ser considerados homens de Deus Todo-Poderoso. Então, essa mudança que o Santo Profeta trouxe não é simples, não é fácil. Sim, isso precisa ter uns ensinamentos perfeitos, e isso só pode ser feito através de um homem escolhido por Deus Todo-Poderoso, que foi o Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Então, que nós possamos seguir os ensinamentos do Santo Profeta e que nós possamos ver essa mudança dentro das pessoas e que possamos estabelecer a paz duradouro no mundo. Amém. Jazakumullahu ta'ala.